Bom, estamos aqui para mais um almoço jurídico. Vamos hoje ter uma live imperdível. Nós, além de mim e doutora Luciana, nós convidamos uma colega que também faz parte do time Holding Brasil, que é excelente. Ela tem, assim, uma visão muito ampla de tudo e, por isso, a gente chamou para poder integrar nosso time aqui hoje, doutora Karina Jabbour. Vamos nos apresentar para quem não nos segue aqui toda quinta-feira, meio-dia. Eu sou a doutora Cibele Gnello, sou especialista em planejamento patrimonial da família. Doutora Luciana? Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao canal. Mais uma quinta-feira, bora almoçar. Eu sou a Luciana Borges, sou advogada, especialista em holding familiar. Estou sempre aqui com a Cibele e hoje, como a Cibele falou, temos uma convidada super especial, a doutora Karina. Seja bem-vinda, Karina. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Cibele. Boa tarde, pessoal. Nossa, estou muito honrada de estar aqui com vocês, participando desse almoço. Sempre assisto as meninas aí toda quinta-feira, mas está sendo uma honra aqui ter sido convidada por vocês, para que possamos passar bastante informação para os nossos seguidores, os inscritos dos canais. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Karina Jabbour, eu sou advogada, especialista em direito tributário e planejamento patrimonial da família. Estou muito feliz aqui, gente. Vamos dar muita informação para as pessoas hoje, não é mesmo? Isso aí. Então tá, vamos começar aqui o assunto para a gente já animar aqui, porque ainda não fiz o meu planejamento patrimonial da família. Para mim poder adentrar nesse assunto, eu vou fazer uma explicação muito breve do que vem a ser a holding familiar. A holding, ela não é apenas uma empresa. Ela é, sim, uma empresa cofre. E um detalhe, nós falamos em empresa cofre porque ela não exerce nenhuma atividade econômica. Ela realmente é um cofre que você pega a chave e guarda. Aí, dentro dessa empresa, a gente guarda todo o patrimônio da família. Depois, dou essas cotas dessa empresa para os filhos. Só que tem um detalhe. Essa doação ela é feita com inúmeras cláusulas protetivas. Aí, essas cláusulas protegem tanto o patrimônio, quanto vão deixar o titular do patrimônio no domínio total dos bens. É como se ainda tivesse o nome da pessoa física. E, enquanto este cofre estiver lá, a chave só será entregue aos herdeiros para eles poderem administrar essa empresa quando o titular do patrimônio, fechar o olhinho, não estiver mais aqui entre a gente. Aí sim, a chave é entregue para os herdeiros. Até lá, é tudo como se fosse o nome da pessoa física. Ok, então vamos lá para algumas questões que as pessoas colocam falando assim: eu estou muito preocupada com o meu patrimônio, eu preciso tomar uma atitude. Aí vem, eles pensam em fazer o quê? Fazer testamento. Esta é a primeira questão que eu quero trazer aqui para vocês. Por que testamento não é uma boa ideia? Por quê? O que o testamento faz? Por que a holding é muito melhor do que o testamento? Então, vamos lá. Razões e benefícios de se fazer um planejamento patrimonial através do sistema da holding. Um meio ordinário que existe, eu acabei de falar aqui, né? Vou repetir, é o testamento. Agora eu vou explicar para vocês por que o testamento é totalmente ultrapassado. Além de ultrapassado, é totalmente equivocado. Olha, primeira coisa, essa é a opinião minha. Podem ter outros juristas aí que entendem diferente. Vamos pensar aqui no termo prático. O testamento, ele é um instrumento que vai burocratizar ainda mais o bendito inventário. O inventário, ele é ruim, ele é caro, ele traz muitas desavenças familiares
enfim, é um mal terrível para a família. Dilapida o patrimônio, causa muita briga. Então, voltando aqui, vamos voltar no testamento. Ele consegue deixar um inventário, que já é uma coisa terrível, pior ainda. Eu vou explicar bem rapidinho aqui o porquê, porque minhas colegas também querem falar, não é isso mesmo? Então, ó, o testamento ele é feito por meio de uma escritura pública no cartório. E isso não sai barato, não. É bem caro. Além da escritura, o cartório exige lá um tanto de certidão e essas custas vão ficando cada vez mais caras, encarece demais. Uma vez registrado o testamento, ainda tem aquele detalhe. Se você mudar a sua vontade, você vai ter que voltar lá, pagar tudo de novo, fazer tudo de novo. Em segundo lugar, além de ser muito caro, o testamento, ele exige, ele obriga a abertura de um processo judicial. Se ele for feito no cartório, ainda assim é obrigatório passar a família por um processo judicial antes, que é o chamado registro de abertura de cumprimento de testamento. Isso é obrigatório fazer a parte judicial para dar entrada no cartório. Agora, se for no judicial, anos e anos, esquece. É muito tempo e dinheiro que a família perde. Então, o que eu quero deixar aqui muito claro para vocês? Além do tempo, que não temos como prever, mas é um tempo longo, além do quanto é caro, a gente tem que trazer aqui uns exemplos breves que aconteceram há pouco tempo com pessoas famosas. Morreu aí o cantor Agnaldo Timóteo. Está lá uma briga terrível porque ele deixou um testamento. Morreu o Gugu Liberato, outra briga, e inúmeros outros. A gente ia ficar o dia inteiro aqui falando de quantas brigas ocorrem em função desse testamento. Então, o interessante é falar que o testamento não é uma boa opção para a família. E a holding familiar, que é o planejamento patrimonial da família, ele, além de ter uma economia tributária imensa, o que é isso? Vai pagar muito menos imposto. Isso que é economia tributária. Além disso, vai evitar as brigas, vai fazer o processo ficar de anos e anos, ele vai se transformar em um processo de um único dia. Este é o benefício que a holding traz em cima do inventário. Vamos trazer agora, doutora Luciana, traga para a gente um outro motivo que faz que o planejamento seja mais vantajoso para as famílias. Está mudo, está sem som. Obrigada. Obrigada. Okay. Obrigada novamente, Cibele. Então, vamos lá. Estamos aqui respondendo dúvidas de clientes, internautas, pessoas que postam nas nossas redes sociais a respeito das suas dúvidas. Então, uma das dúvidas que nós recebemos bastante é a seguinte: Luciana, Cibele, Karina, nossa equipe toda, se o meu filho não quiser participar da holding, então eu devo desistir da minha holding? O que eu faço? Ora, cada cidadão brasileiro e de qualquer país, se você é cidadão e está no pleno uso e gozo dos seus direitos civis, obviamente você pode, independentemente da anuência de filhos, netos ou quem quer que seja, constituir a sua holding familiar. E essa holding familiar vai pertencer a você. O controle fica com o administrador da herança. E quem é o administrador da herança? Ora, é quem trabalhou por esses bens. É o seu instituidor, é aquele que constituiu aquele patrimônio. E aí ele pode fazer ou deixar de fazer o que ele quiser com seus bens. Até porque vocês têm que lembrar que a holding está sendo feita em vida, pessoal.
Então, ninguém morreu, graças a Deus. É um planejamento. Então, os bens, eles continuam sob o seu controle. O que acontece, a Cibele explicou perfeitamente. O que acontece é uma transferência de titularidade. Quando você faz a sua holding, os bens saem do nome da pessoa física e vai para o nome da pessoa jurídica, que é a célula cofre. Agora, para o seu filho receber a doação dos bens, a doação das cotas, veja, é diferente. Então, para os seus filhos receberem as cotas correspondentes ao quinhão da herança deles, eles realmente precisam participar da sociedade, dessa empresa cofre, dessa célula cofre, que nada mais é que a holding. Por quê? Eles precisam participar dessa célula cofre porque toda empresa ela tem natureza contratual. Por isso, precisa ter uma manifestação de vontade. A pessoa tem que querer. Assim como o instituidor da herança, ele quer abrir a sua holding e quer organizar o seu patrimônio, assim também os seus filhos precisam assinar, demonstrar através de uma vontade própria que eles querem participar da holding. Ok. E aí sim, a partir dali, sendo sócio da holding, haverá a doação das cotas. Mas aí vem um filho encrenqueiro, né? Às vezes não é que o filho seja encrenqueiro, às vezes ele é um filho fora do casamento, ou ele é um filho de um outro relacionamento mais antigo, e ele não está alinhado com os interesses daquela família atual que o instituidor da herança tem, ou a instituidora da herança. Às vezes a mulher ficou divorciada, viúva, e agora quer fazer e tem um filho que não aceita. O filho diz: mãe, pai, eu não quero, eu não assino isso nem a pau e tudo mais. Ok, gente, não tem problema. Como eu expliquei, fazer a sua holding é uma manifestação de vontade, tal qual não assinar como sócio numa holding também é uma manifestação de vontade. Então, tanto os seus filhos quanto o instituidor da herança, o pai ou a mãe, tem essa liberalidade de fazer ou não fazer alguma coisa. Mas no caso, se você quer fazer a sua holding, mas tem um filho ou alguns filhos que não queiram participar, não tem problema. Nesse caso, o que vai acontecer? Ora, nesse caso, ao invés do instituidor da herança doar todas as cotas para os filhos que querem participar daquela holding, não, ele não vai doar tudo, óbvio. Por que não, Luciana? Porque existe uma fração do patrimônio que se chama legítima, que tem que ser observada. O que é observada? Que tem que ser guardada, não pode dar tudo para um filho ou vários filhos e deixar o outro de fora. Então, é necessário observar a legítima, guardar a legítima para esse filho que não quer participar da holding. Então, o instituidor da herança, ele vai pegar as cotas correspondentes ao quinhão do herdeiro e vai ficar no nome dele, no nome do pai e no nome da mãe, pessoa física. E aí, esse filho dissidente, esse filho que não quer participar da holding, não tem problema. Quando os pais falecerem, ele faz o inventário da parte dele sozinho. Outra possibilidade, além do inventário convencional, que a gente já fala muito aqui no canal da Cibele, no meu, no da Karina, a nossa equipe, a Holding Brasil, está sempre falando a respeito desse tema, do inventário. Caso esse filho ele não faça o inventário diretamente da pessoa física através desses bens, outra possibilidade também é o patrimônio todo ficar dentro da holding, e aí dentro do acordo de sócios, quando a holding for constituída, fica previsto por escrito o quê? Que no caso do falecimento daquele instituidor da herança, vai se fazer a liquidação dessa holding, dessa célula cofre, e aí todos os valores de cotas vão ser pagos tanto para os filhos sócios quanto para aquele dissidente. E aí é possível até parcelar esse pagamento, né? O filho dissidente, ele não precisa receber tudo de uma vez, não. Parcela lá em 60 vezes. E isso, ainda digo, depois do trânsito em julgado do inventário, que vai ter que liquidar.
de qualquer forma, tendo um filho fora da holding, vai ter que ter o inventário, pelo menos, da parte dele. E aí, saindo essa escritura pública em cartório, é possível, sim, pegar as cotas e liquidar e distribuir para cada filho. E aí, na prática, o que acontece? Quando um filho é dissidente e não quer participar, obviamente, isso vai ser prejudicial para quem? Para ele mesmo. E muitas vezes são sentimentos e traumas que estão envolvidos nessa negativa. E aí a gente vê que, na prática, o que acontece mesmo é o seguinte: depois que o pai e a mãe falecer, vai levar um bom tempo para fazer inventário, escritura, liquidação das cotas, e ainda vai ser pago parceladamente essa herança. E aí, aquele filho encrenqueiro, quando ele pesa tudo isso na balança, porque a holding tem muitas vantagens. Então, você dizer não para ser sócio de algo que vai ser a sua herança, que é um benefício para você, é muito raro, mas acontece. Mas não é por conta da holding, é por conta de sentimentos pessoais. E aí, depois que essa pessoa ela pesa, né, todo o benefício e todo o custo que ela vai sofrer depois com esse inventário, aí esse filho encrenqueiro, ele acaba por pensar bem e falar assim: quer saber? Eu acho que eu vou ouvir o papai, eu vou ouvir a mamãe. E aí ele acaba assinando. Essa é a prática, sempre acontece isso. Mas, mesmo que ele não queira, ainda assim é possível fazer a sua holding. Por quê? Porque nada impede a família de fazer o seu planejamento, calculando a partilha dos bens de cada filho e reservando o quinhão daquele filho para salvaguardar a legítima, para que ele faça o inventário depois. Então, fica aí a resposta para vocês que perguntaram. Então, inclusive, dentro da própria sociedade cofre, dentro do acordo de sócios, o instituidor da herança ele tem plenos poderes para definir: o imóvel A vai ficar com o meu filho fulano, o imóvel C já vai para o filho cicrano, e por aí vai. Através da cláusula de administração permanente da sociedade, o instituidor da herança já pode fazer essa partilha através das cotas. Então, mesmo que o filho seja dissidente, ele não vai ficar sem a sua legítima, sem a sua parte reservada por lei. Isso é da lei. Então, lembrando sempre, a holding ela é um método legal de planejamento tributário. Então, seu filho e sua filha, ainda que não aceite, não vai ficar descoberto. Certo, pessoal? Meninas, então agora nós vamos ouvir a doutora Karina, estamos ansiosas para ouvi-la, e ela vai falar um pouco mais a respeito das dúvidas que os internautas têm. Seja bem-vinda, Karina. Obrigada, Luciana. Bom, uma outra questão muito peculiar que as pessoas sempre colocam eu já fiz o meu sistema, eu já coloquei todos os meus bens na minha holding, não vou precisar fazer na minha holding, na minha pessoa jurídica, não vou precisar fazer nenhum procedimento de inventário. Bom, não é bem assim, não é só colocar o patrimônio numa pessoa jurídica e achar que você está livre de um processo de inventário. Se você não fizer esse procedimento da forma como deve ser, você vai sim precisar passar por isso. Mas antes, deixa eu colocar para algumas pessoas que talvez não saibam exatamente, já tive também essa experiência de pessoas questionando: mas o que é o inventário, afinal de contas? O inventário, gente, é um procedimento que ele pode ser realizado tanto pela via judicial quanto pela via administrativa, e que o objetivo dele é fazer um levantamento das dívidas, eventuais dívidas daquela pessoa que faleceu, e do patrimônio, que inclui tanto os bens móveis quanto os bens imóveis, para se apurar, também levantando quem são os herdeiros dessa pessoa. Então, vai se apurar: existem dívidas, precisam ser pagas, aquela herança vai conseguir cobrir aquelas dívidas? Sobrou dinheiro? Quem são os herdeiros? Esses herdeiros vão receber? Não vão receber? Enfim, isso é o processo de inventário. Ele acaba sendo um processo muito demorado, porque, como existe essa questão de dívidas, você tem que notificar os órgãos públicos, ter certidões, enfim, um monte de coisas.
Então, você faz isso pela via administrativa ou pela via judicial. Só que as pessoas acabam se esquecendo de um detalhe pequeno, que é o seguinte, é um detalhe pequeno, mas é um detalhe muito importante. As cotas da empresa, de uma empresa, ou as ações, se a gente estiver falando de uma sociedade anônima, essas cotas, elas são bens móveis. E eles precisam, sim, passar pelo processo de inventário. Então, não adianta só pensar que você vai colocar o teu patrimônio. Eu coloquei os meus imóveis, veículos, aplicações, tudo na minha empresa, já está tudo lá dentro. Agora eu tenho 1.000 cotas, 1 milhão de cotas da minha empresa. Não preciso fazer inventário. Não, essas cotas precisam ser inventariadas. E o que muita gente também não sabe é que o valor que vai ser considerado para fins de imposto da herança é o valor patrimonial contábil dessas cotas. Nossa, do que você está falando? Tô por fora. Vamos lá, você tem uma empresa, vamos supor que você tenha uma empresa que tem 10 mil reais de capital social. Então, quando você constitui, você coloca no teu contrato que aquela empresa tem um capital social de 10 mil reais. Pois bem, você tem 10 mil cotas no valor de R$1 cada uma. Só que a sua empresa, ela tem equipamentos, ela tem, por exemplo, a sede. Vamos pensar num restaurante. Você tem lá a sede do restaurante, é uma sede própria, tem nome da pessoa jurídica. Você tem a marca do restaurante, que vale um restaurante de nome, por exemplo. Você tem outras filiais desse restaurante espalhado em diversos lugares, cada filial com a sua sede própria. Então, todos esses bens, eles compõem o valor da empresa. Se você for vender esse restaurante, certamente você não vai vendê-lo pelo valor de 10 mil reais, porque é o valor que consta no teu contrato social. Você vai vender esse restaurante pelo valor que ele realmente vale, apurado por um balanço contábil, apurado corretamente cada patrimônio que tem, tudo que tem de valor ali. E aí, quando a gente vai fazer o ITCMD, muitas pessoas, quando a gente vai fazer o recolhimento, né, do ITCMD, que é justamente o imposto da herança, muitas profissionais acabam colocando apenas o valor do capital social. E aí, o que acontece? Vem uma autuação da Secretaria da Fazenda, sim, porque o valor que deve ser considerado é o valor contábil. Você precisa fazer um balanço específico para aquilo, para levantar quanto vale aquela empresa. Ah, essa empresa vale X mil reais. Pois bem, então a gente tem tantas cotas, vamos dividir esse valor pelo valor da cota para saber qual é o valor de cada cota. Não é aquele valor que está no contrato. E aí o imposto acaba ficando muito mais alto. E isso vai para o inventário. Isso precisa passar pelo inventário. Então, não é simplesmente acreditar que você coloca o teu patrimônio numa pessoa jurídica e está tudo resolvido. Não. Você precisa ter a sequência, que é justamente fazer o planejamento sucessório desse patrimônio. Você pode até ter uma proteção desses bens em relação à atividade, em relação a dívidas, etc., mas não fica livre do inventário. E como a doutora Cibele comentou no início, a holding, nós colocamos o patrimônio na empresa e fazemos a doação dessas cotas aos filhos como forma de planejamento sucessório, mas uma doação com usufruto, com outras tantas cláusulas protetivas que vão fazer com que o patriarca, a matriarca, as pessoas que criaram aquele patrimônio, que são efetivamente os donos do patrimônio, consigam manter consigo a administração permanente disso, como se nada tivesse mudado, como se eles realmente ainda estivessem com esse patrimônio no nome deles. Então, é muito importante que se pense nessa sucessão. Fazer simplesmente a transferência do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica não é um planejamento sucessório. Essas cotas dessa empresa, elas serão necessariamente inventariadas no momento em que ocorrer o falecimento dos titulares dessas cotas, tá? Então, é muito importante que fiquem ligados nisso, né, meninas? E eu tenho uma outra questão, e agora eu gostaria que a doutora Cibele complementasse, porque também tem alguns clientes que falam sobre uma outra forma, Cibele. Ah, eu consigo resolver todo esse problema de inventário com um seguro de vida. O que você me diz a respeito disso? Olha, doutora Karina, foi
excelente sua explicação aí, e eu vou dizer sobre o seguro de vida, eu acho que em 2 únicas palavras: um absurdo! O seguro de vida, ele só faz me deixar cada dia mais impressionada com esse modelo novo criado. Vocês imaginam que um pai e uma mãe trabalham uma vida inteira para construir um patrimônio. E aí, eles pensando, quando eu não estiver mais aqui, meus filhos serão obrigados a abrir o procedimento de inventário. E aí, conversa com um, conversa com o outro, porque sempre, numa família, sempre tem aquele que já passou por esse processo, né? Ou na família, ou sabendo de amigos, e os amigos comentam assim: você não tem noção de como ficou caro. Tem 10, tem 20 anos que tramita lá o processo de inventário da minha família, do meu sogro, de alguém conhecido, e não resolveu ainda. E nisso nós já desembolsamos uma bolada. Ok. Pensando nisso, vieram as seguradoras e fizeram a excelente, para não dizer absurda, proposta: vamos criar um seguro de vida para que seu filho tenha como pagar a dívida lá que vai ficar quando tiver que abrir o inventário. Olha, gente, o inventário, ele é um processo muito caro. Além, se fizer em cartório, você tem que pagar o cartório, você tem que pagar, tirar certidões, tudo atualizada, você tem que pagar o imposto para o Estado, que eu vou falar de Minas, cada uma, nós aqui, doutora Luciana, doutora Karina, somos cada uma de um estado, e o imposto, ele é pago, em cada estado tem uma alíquota. Vou falar de Minas Gerais. Em Minas Gerais, paga-se 5% de imposto. A tabela, tem os honorários do advogado, a tabela da Ordem dos Advogados de Minas Gerais é 6% do valor do quinhão. Então, cartório, o dinheiro vai para cartório, o dinheiro vai para certidões, o dinheiro vai para pagamento do imposto para o Estado, vai para o pagamento do advogado e depois volta para pagar o segundo cartório, que é o de registro de imóveis. Isso é um valor muito alto. Se for feito na justiça, além do valor muito alto, além do imposto, além do honorário, de tudo que se tem que pagar, tem o prazo. Um prazo curtíssimo aí de mais ou menos 15, 20 anos. É uma coisa que passa bem rápido. Então, este é a despesa que se tem com o inventário. Agora, vamos voltar aqui na minha questão. Eu vou e volto toda hora. Vamos falar aqui a respeito dos seguros de vida. Então, as seguradoras estão aí lançando esse modelo divino de que o patriarca, a matriarca, pague aí, durante a sua vida, um seguro de vida para que os filhos, quando tiverem que abrir o inventário, tenham lá esse dinheiro à disposição para distribuir. Distribuir lá para o Estado, distribuir para o advogado, distribuir para o cartório, para pagar as despesas do inventário. Essa é a modalidade do seguro de vida previsto para resolver como uma modalidade de planejamento patrimonial. Então, nós do time, eu sempre erro a mão aqui, mas aquela plaquinha ali atrás, time Holding Brasil. Nós do time Holding Brasil não concordamos de forma nenhuma, achamos isso assim, é isso mesmo, é um verdadeiro absurdo a modalidade de seguro de vida como planejamento patrimonial. Isso que eu tinha para dar de recado desse questionamento que a gente sempre recebe aqui. Doutora Luciana, diga para a gente agora a respeito de outros questionamentos que temos. Com certeza, Cibele, é um absurdo, né? Em vez de pegar o seguro de vida e dar uma bolada para o filho, dá para o governo.
Sem comentários. Mas vamos lá, temos outras perguntas. Verdade, Cibele? Olha, a outra pergunta também dos internautas Luciana, Cibele, Karina, dá para colocar um imóvel financiado? Eu fiz lá na Caixa ou em outro banco. Dá para colocar um imóvel financiado ou hipotecado dentro da holding familiar? Bom, vamos lá. Então, vamos analisar o que significa isso. Olha, se uma pessoa ela faz um financiamento na Caixa Econômica Federal ou outro banco, outra financeira, o que acontece? Aquele bem imóvel, ele tem um ônus pesando sobre ele. Luciana, fala para o juridiquês, tá bom. Então, é um gravame, é uma dívida, que é igual uma hipoteca. Então, aí vai depender do modelo de contrato que você assinou lá no banco. Então, por exemplo, tem um modelo em que a pessoa ela é dona e o imóvel está lá com um direito real gravado, que é a tal da hipoteca, é um dos tipos de direitos reais que acompanham aquele imóvel. Um outro modelo é o banco ser um agente fiduciante. O que é isso? Ele é dono da tua casa, da casa que você está financiando com ele, mas ele é um dono temporário, ele é dono a favor do cliente, a favor daquele que comprou, até que haja a quitação, o pagamento daquele bem. E aí, por aí vai, existem vários tipos de modelos, vários tipos de contratos em que, a bem da verdade, falando no português, claro, o imóvel não é seu, o imóvel é do banco. E aí, tanto faz, tá? A gente não precisa ficar discutindo qual é a natureza jurídica da alienação fiduciária, nada disso. O que a gente precisa entender é como fazer para colocar um imóvel financiado dentro da holding. Ora, a princípio, vamos começar com o básico. O cliente, a pessoa que está querendo fazer a sua holding e tem um imóvel que ainda tem uma dívida, ainda não está totalmente pago, ela precisa primeiramente levantar as informações sobre esse bem. E aí, quando a pessoa interessada nos ajuda, participa junto, ela sente que o serviço está sendo feito. E isso é fundamental, o auxílio do cliente junto ao nosso trabalho de especialistas. Por quê? Porque a tarefa de cada cidadão conhecer os contratos que assina e negociar, saber entender o que está assinando e saber negociar junto ao banco. Então, primeira coisa é levantar o contrato que foi assinado. Ponto. Segunda coisa, o cliente vai até a Caixa Econômica, a pessoa que tem esse financiamento, vai até a Caixa Econômica e diz, olha, eu estou abrindo uma empresa, que empresa é essa? A sua holding. E eu vou transferir para dentro dessa empresa, para dentro desse CNPJ, através da integralização do capital social, esse imóvel que está aqui no banco, que está sendo financiado para um dia estar no meu nome. E eu quero saber qual é o procedimento aqui da Caixa Econômica, do banco, para transferir esse financiamento do meu CPF para o CNPJ dessa empresa que eu estou abrindo. Bom, todo o banco, ele já tem pronto esse modelo, essa papelada pronta para que haja esse tipo de negociação. Você não vai ser o primeiro, nem o último a pegar bens ainda em financiamento para colocar dentro de um CNPJ. Isso é normal para o banco, ele entende isso. Então, o que o cliente precisa saber é qual é o procedimento do meu banco que eu escolhi para financiar o meu imóvel, que ele, né, estabelece para que haja a troca do meu CNPJ, do meu CPF para o CNPJ que eu estou abrindo novo. Então, nada mais é do que isso. O banco vai te dizer como proceder. E aí você pergunta, Luciana, mas espera aí, o banco não vai aceitar isso, não? Ele já assinou comigo, por que o banco faria isso? Bom, o imóvel, ele vai ficar na titularidade de alguém que não morre. Lembra? O CNPJ, a sociedade cofre, a sua holding, ela não morre, por isso que ela é tão importante para te livrar do inventário.
O CNPJ, o número que você deu referente ao seu nome para aquele financiamento é de uma pessoa mortal, mas já a empresa não. Por isso, ela, na verdade, se torna mais uma garantia para o banco do que um problema. Né? Até porque você vai continuar sendo avalista desse financiamento, você vai continuar sendo o dono da holding, portanto, você vai continuar, em última análise, responsável pelo pagamento daquele financiamento, que é tudo que o banco quer. Inclusive, ele te obriga a fazer um seguro de vida específico dentro do banco para esse financiamento. Né, diferente daquele seguro de vida que a Cibele estava explicando para a gente antes. Aquele era um seguro de vida voltado para um pagamento futuro de inventário, esse não. Esse, muitas vezes, o banco obriga a pessoa física a fazer um seguro de vida porque existe uma dívida entre ela e o banco quer se resguardar de todas as formas. Por isso que o CNPJ da holding, na verdade, para o banco, acaba sendo muito mais vantajoso do que um CPF, né? Do que uma pessoa física. E aí, a única coisa que você precisa é verificar com o banco qual é o procedimento de transferência do CPF para o CNPJ. E aí vamos dizer que a instituição financeira, mesmo sendo vantajoso para ela, além de tudo que eu já disse aqui, ela diga assim para você: não faço, não troco. Você tem um financiamento e é com você. Não importa o CNPJ que você vai abrir, não vai haver a transferência do financiamento para a pessoa jurídica. Aí você pensa, bom, e agora, como eu faço para abrir minha holding? Já sei, vou entrar na justiça. Vou processar o banco e obrigá-lo a fazer a transferência do financiamento do meu nome, do meu CPF, para minha sociedade de cofre, para minha empresa. Bom, embora haja a possibilidade de ser feito, sim, um processo judicial, vale a pena esclarecer aqui para aqueles que gostam desse tema, para o internauta, ou para aqueles que estão nessa situação e que fazem essas perguntas para a gente, que não adianta fazer processo judicial. Por quê? Porque o contrato de financiamento, ele é um contrato que foi feito por duas partes que têm os seus direitos civis, estão claramente no uso e gozo de seus direitos civis e conhecem os seus direitos e deveres. Então, quando você firmou um contrato com uma instituição financeira, você sabia que tinha que arcar com responsabilidade. E a instituição financeira também sabia que tinha que arcar não só com financiamento, mas também tinha o direito de recuperar esse dinheiro. Então, por mais que a gente possa, sim, usar da justiça, acionar a justiça, infelizmente, na prática, por ser um acordo de vontades, um contrato bancário, o banco ele não é obrigado a transferir um financiamento. Então, respondendo à pergunta, há sim a possibilidade de passar um imóvel financiado para dentro da holding, caso o banco assim aceite. Então, agora vamos chamar as meninas novamente. Adorei. Gostou, Cibele? Adorei. São perguntas, né, bem profundas e do dia a dia. É por isso que a gente está aqui, para exatamente fazer todos esses esclarecimentos. E, novamente, a nossa convidada especial vai fazer novos esclarecimentos sobre dúvidas do internauta. Fala aí, Karina. É isso aí, Luciana. Foi excelente a tua explicação. E uma outra pergunta que o pessoal faz demais mesmo, é o seguinte: quanto custa a minha holding? Quanto vai custar para eu fazer a minha holding? E sabe o que normalmente eu falo? Não sei. Não sei. A pessoa fica, como assim você não sabe? Você trabalha com isso, fala aí toda hora que você é especialista em planejamento patrimonial, que você faz e é isso, aquilo, e você não sabe me dizer quanto vai sair a minha holding? Não. E sabe por que não? Porque é o seguinte, pessoal, uma holding, um sistema de holding familiar é um sistema ultra personalíssimo. Cada família tem uma necessidade, uma estrutura, um patrimônio. Então, não existe uma receita,
Não existe um padrão. Não tenho como falar, olha, vai custar 10 mil reais, vai custar 1 milhão de reais. Não dá. A gente tem que fazer uma consulta, uma conversa com a família para diagnosticar várias coisas, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer para poder conversar, iniciar essa conversa com a família é uma sessão de viabilidade. E o que é esse raio dessa sessão de viabilidade? Sessão de viabilidade é o momento onde o profissional vai ouvir o cliente. Então, a gente vai fazer diversas perguntas, diversos questionamentos para esse cliente e vai falar, bom, eu preciso saber sobre a tua estrutura familiar, a tua formação da sua família. Você é casado? Qual é o regime de bens? Se você tem filhos? Se os seus filhos são casados e qual é o regime de bens desses filhos? Se esses filhos também possuem filhos, qual é a idade dos filhos? Então, primeira coisa, entender como é constituída essa família. Segunda coisa, vocês possuem dívidas, não possuem dívidas? Se possuem, como está a cobrança dessas dívidas? Os filhos que vão receber o patrimônio, que vão receber as cotas em doação, eles possuem dívidas? Eles podem receber? Eles têm o nome sujo? Não têm o nome sujo? Isso também precisa ser estruturado, precisa ser pensado para que nós possamos fazer o planejamento da melhor forma. Outra coisa, a gente precisa saber sobre o patrimônio da família, porque tem famílias que têm apenas a casa onde reside, tem famílias que têm diversos imóveis e que utilizam esses imóveis para locação, para complementar a renda. Tem famílias que vivem exclusivamente de renda de alocação de imóveis. Tem famílias que exercem atividade de construção civil, então elas compram pequenas casas, derrubam aquelas casas, constroem outros imóveis, salas comerciais ou outras casas, vendem ou alugam, enfim, que vivem disso. Então, não tem como fazer uma tabela de valores. A gente não trabalha dessa forma. A gente precisa entender, existem imóveis alugados? Qual é o valor do aluguel? Você declara isso no seu imposto de renda? Como que você declara? Esses imóveis estão todos regularizados? Não estão regularizados? Então, há uma infinidade de perguntas que a gente precisa ter do cliente para identificar. Bom, o sistema de holding vai servir para você. Feito isso, a gente passa para a segunda parte, que é montar um croquis estrutural. Aí sim, onde a gente vai conseguir mostrar para o cliente quais os sistemas que existem, que podem beneficiá-lo, que podem beneficiar aquela família, dentre tantos sistemas que nós temos, porque um sistema de holding ele pode ser formado por uma única empresa ou por mais de uma empresa. Se você vai precisar de uma empresa operacional para coordenar os aluguéis e obter uma vantagem tributária em relação ao imposto de renda desses aluguéis que você recebe, se você não vai precisar dessa estrutura, se você vai querer conseguir aí talvez um domicílio mais vantajoso colocando a empresa num outro lugar. Enfim, tem uma porção de coisas que a gente vai apurar. Fazer o levantamento real de os custos que essa pessoa vai ter para junta comercial, para doação de cotas e para toda a estrutura. E aí sim poder apurar qual é o valor de uma holding. Então, não adianta o cliente, no primeiro contato, mandar uma mensagem falando quanto sai para fazer uma holding. A gente não consegue dar essa informação sem antes conhecer a família, sem antes conhecer a estrutura patrimonial e ter todas essas informações. Parece bobeira, mas não é. E isso é fundamental para que a gente possa estruturar, para que a gente possa criar um efetivo planejamento patrimonial, envolvendo tanto a questão da sucessão quanto a questão tributária, para poder reduzir os encargos tributários para essa família, para que ela consiga ter uma vantagem pagando menos impostos. Se essa família talvez exerce uma atividade, como é que a gente consegue também realizar um planejamento dentro dessa empresa da família? Lembra que eu comentei que existem famílias que não entendem que precisam fazer a sucessão das cotas. Mas se você tem a sua empresa, você também pode fazer um planejamento sucessório dentro desta sua empresa para já deixar organizada a sucessão
quando você falecer, não precisar fazer o inventário das cotas dessa sua empresa. Então, todas essas questões precisam ser avaliadas. Se a pessoa tem uma empresa que está no regime do Simples Nacional, por exemplo, ou se ela está no regime de lucro presumido ou lucro real, qual é a forma que a gente vai utilizar para organizar esse patrimônio? Então, são muitas informações que nós precisamos, que nós obtemos inicialmente na sessão de viabilidade, que é realizada com o cliente, e após, com a realização do croquis estrutural, justamente para mostrar ao cliente como se fosse a planta de uma casa. Olha, estas são as possibilidades que nós identificamos para você. Esta primeira possibilidade é um pouco mais simples, tem um pouco menos de vantagens econômicas, essa outra já é um pouco mais sofisticada, essa outra tem uma vantagem maior. Cada custo, né? Cada uma vai ter um custo, e isso não tem uma relação direta com o patrimônio. Não, a gente não coloca um percentual sobre o patrimônio, como normalmente nós fazemos, os advogados fazem em relação ao inventário. Quando você vai fazer um inventário, existe uma tabela lá na Ordem dos Advogados que menciona um percentual sobre o valor do patrimônio para você cobrar os honorários. E com esse sistema de planejamento patrimonial por holding familiar, nós não trabalhamos assim. Nós trazemos benefícios ao cliente. E aí, o valor pode ser calculado sobre esse benefício ou sobre horas, enfim. Por isso, não existe uma forma de dizer o seguinte: a sua holding sai tanto, sem antes a gente conhecer o cliente, conversar com ele, entender toda essa estrutura. Meninas, e aí, o que vocês me dizem? Faltou alguma coisa? Faltou um monte de coisa, mas nós não temos mais tempo. Faltou tempo. Faltou tempo. Muitas perguntas ainda. A gente teria assunto aqui para ficar falando praticamente o dia inteiro. Mas a gente tem que respeitar, que é o horário de almoço das pessoas. E eu acredito que conseguimos trazer aqui muitas informações para esclarecer um pouquinho mais a respeito disso. Não é mesmo? Foi sim, Cibele, foi maravilhoso. Quero agradecer novamente o convite ao seu canal, como toda semana. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Foi maravilhoso te receber, Karina. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente sempre aprende mais, né, Cibele? Com certeza. Gente, eu que agradeço pelo convite. Já fazia um tempo aí que eu estava esperando, né, chegar a minha vez, porque vocês estão sempre com a agenda lotada, com vários convidados. E eu estava aqui ansiosa esperando para receber esse convite. Fiquei muito feliz de ter participado. É uma pena que a gente não tenha mais tempo, né, Cibele, para conseguir dar mais informação, porque a gente vai falando aqui e o tempo vai passando, a gente nem percebe, né? Mas muito obrigada. Agradeço a todos que participaram aqui com os comentários no chat. E quem ainda não conseguiu assistir, assista depois. A gente continua divulgando o vídeo, porque as informações são muito bacanas aqui. Vale a pena você ver, vale a pena você ouvir. Com certeza. Então, vamos nos despedir e dizer que todas nós fazemos parte do time Holding Brasil, todas temos bastante conteúdo nas redes sociais, né? E esperamos vocês para poder ir cada dia mais aprofundando nesse assunto e trazendo aqui sempre as vantagens e mostrando a vocês, trazendo, aquela máxima de sempre: quem tem conhecimento tem poder de tomar a decisão sabendo o que está fazendo. E é isso que a gente busca toda semana aqui, esclarecer um pouquinho mais a respeito. Alguma consideração aí final? Nada, só um beijo a todos, muito obrigada. Beijo, Karina, beijo, Cibele. Tchau, meninas. Até mais, gente. Até a próxima semana. Até a próxima. Até a próxima. Beijo.